Este é o terceiro vídeo organizado para crianças em processo de alfabetização e que inicia a autonomia da leitura e da escrita. Os primeiros slides foram montados pensando em você, professor alfabetizador, que com tanta perseverança procura encontrar formas de aprendizagem que não só atendam às características de sua turma, mas também propiciem o prazer na realização da atividade. Acredito em uma educação natural, calcada no amor, no respeito às necessidades e interesses das crianças, na participação ativa do aluno em sala de aula. Tudo que a criança já é capaz de fazer sozinha deverá ser valorizado e estimulado. O alcance da autonomia é um dos principais objetivos a serem alcançados. Se você se interessar, entre no meu canal e acesse os 2 primeiros vídeos postados sobre alfabetização. Neste vídeo, você encontrará 6 sugestões de atividades que poderão ser realizadas com crianças em processo de alfabetização. Os slides iniciais são orientações aos professores ou pais sobre os princípios e diretrizes que regem a prática pedagógica da autora. Os slides finais poderão ser impressos ou pausados para que a criança possa realizar as atividades sugeridas. Quando a criança desenha, sua imaginação flui. Nem sempre, porém, o adulto compreende que o grafismo é uma forma lúdica da criança representar suas ideias, estimular áreas cognitivas ainda em desenvolvimento, exprimir pensamentos, descarregar tensões. Quando menciono grafismo, não me refiro a desenhos oferecidos à criança com modelos feitos pelo adulto que a levem apenas a colorir. Sou adepta de uma expressão gráfica espontânea que permita a livre expressão, a representação de suas experiências, o registro de sentimentos e emoções. Cada criança é única. No momento em que pedimos a um grupo de crianças para desenhar livremente, cada uma se expressará de forma diferente. Ao ilustrar histórias escritas, cada uma fará sua representação de acordo com seu potencial e vivências já adquiridas. Nem todas as crianças ingressam na escola com adequado potencial linguístico. Respeitar e entender esse potencial não significa impossibilitá-la de descobrir formas mais cultas de falar. A estigmatização de sua fala acarreta a inibição em sua capacidade de expressão. A correção deverá ser feita, mas de uma forma natural, sem que a criança perceba as intenções do professor. A interação com o grupo e o contato com diferentes formas de expressão contribuem para o enriquecimento de vocabulário e para o domínio de uma linguagem adequada. Leia muito para a sua turma. Conte histórias, recite poesias, converse, registre o pensamento da criança, escreva na frente dela, estimule sua curiosidade. Isto é tão importante quanto ensinar a dominar os códigos de representação de nossa língua. Adivinhas são desafios apresentados às crianças, normalmente utilizados por ocasião da Semana do Folclore, mas que deveriam ser trabalhadas durante todo o ano letivo. Muito do agrado das crianças possibilita o crescimento intelectual, exige raciocínio lógico, percepção de parte do todo e desperta a curiosidade, promovem o desafio, além do divertimento, da criatividade e do humor. Criança de alfabetização ainda não possui capacidade de abstrair. Desta forma, as adivinhas não podem ser elaboradas como forma de charadas, que exigem complexidade e deduções lógicas.
devem ser desafiadoras, mas passíveis de serem descobertas. No início da autonomia, a criança ainda apresenta uma leitura lenta. Os textos devem ser curtos, com vocabulário significativo e dentro do interesse da criança. Nunca apresentar qualquer tipo de leitura que envolva impossibilidade ou exija tempo excessivo para chegar ao fim. Isto afastará a criança da atividade e contribuirá para o desinteresse pela leitura. Os sentidos da visão e da audição são relevantes para a aquisição da leitura. Deveriam ser estimulados não só na educação infantil, mas também nas primeiras séries do ensino fundamental. As constantes trocas observadas nas turmas de alfabetização, tais como fala com vala, gato com cato, jato com chato, são apenas algumas das falhas encontradas normalmente durante o processo de aquisição da leitura e da escrita. Recursos diversos deveriam ser utilizados para minimizar essas falhas. Jogos, música, observações de objetos, descobertas de semelhanças e diferenças. Organize brincadeiras que aparentemente são apenas ludicidade para os leigos, mas de extrema importância para a aprendizagem quando conhecemos as características de desenvolvimento da criança. Apesar de todo o conhecimento teórico adquirido em nossos dias, capaz de promover a reestruturação do ensino em nosso país, ainda nos deparamos com barreiras quase sempre intransponíveis para transformarmos a prática pedagógica em sala de aula. Avançamos muito no conhecimento teórico, mas ainda não conseguimos realizar na prática processos educacionais condizentes com a forma, hoje conhecida, de como a criança aprende. O processo educacional é o conjunto de atividades, dinâmicas, materiais, recursos pedagógicos que promovem a satisfação e facilitam o alcance de resultados positivos na educação. A metodologia é apenas um dos recursos utilizados, não a única forma de se chegar ao conhecimento. Exercícios elaborados especificamente para alcançar os conteúdos devem ter tanto peso quanto as atividades artísticas e lúdicas em sala de aula. Estas atividades podem auxiliar em muito no processo de alfabetização. O processo educacional, rico em estímulos e recursos didáticos, é extremamente relevante porque promove o querer, o amadurecimento de áreas neurológicas ainda em desenvolvimento, o relacionamento socioafetivo, tão necessários ao sucesso no domínio da leitura e da escrita. Interesse também se aprende. O professor deve criar situações estimuladoras na aprendizagem. Agora é a sua vez. Os próximos slides poderão ser impressos ou pausados para que a criança realize as atividades. Você poderá imprimir a atividade ou pausar o vídeo para que a criança realize. Oferecer material complementar, tais como lapiseira, hidrocor, lápis grafite, folha de papel A4. Valorize a produção da criança. Nunca emitir críticas quanto à produção gráfica dela. Isto a afastará da atividade.